A economia dos Estados Unidos cresceu 3,3% em base anualizada, isso no segundo trimestre deste ano. Essa informação é do Departamento de Comércio norte-americano e veio um pouco acima dos 3% que tinham sido projetados aí numa leitura preliminar. Economistas afirmam que o impacto das tarifas de Donald Trump ainda não está claro. O maior impulso para a economia norte-americana no segundo trimestre veio de investimentos de empresas em inteligência artificial. O governo Donald Trump demitiu a diretora da Agência do Controle de Prevenção e Doenças. O motivo é que ela discorda da nova política de vacinação nos Estados Unidos. É mais um caso aí de acusação de interferência política numa agência norte-americana. Sobre isso, eu tenho o prazer de receber ao vivo, aqui no nosso telão, Nilson Clava, direto de Nova York. Nilson, bem-vindo, boa tarde. Conta pra gente, por favor, o que deve acontecer agora com esse departamento, essa agência, essa central, que é extremamente importante aí na questão do controle de doenças e proteção da população como um todo. Vamos lá, Tralho. Boa tarde, meu amigo. Antes de tudo, uma alegria estar retomando nossa parceria aqui no Jornal Hoje. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui no JH. Definitivamente não é, um capítulo isolado na história desse segundo mandato de Donald Trump. Muito pelo contrário, o presidente americano vem ali testando a todo momento os limites do poder presidencial, inclusive com essas demissões em agências. Já são dezenas de milhares desde o início desse segundo mandato dele. Só nessa semana, 3 fatos vão nesse mesmo sentido. O último deles, esse que o Tralli citou aqui, que é desse Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Mas na segunda-feira, Donald Trump anunciou a demissão de uma dos 7 integrantes do Conselho de Diretores do Fed, o Banco Central americano. E isso, gente, coloca em risco um dos pilares da economia e do sistema financeiro americano, que é exatamente a independência do Banco Central. Trump, com essa demissão, pretende ter a maioria ali do Conselho de Diretores e pressionar o Banco Central americano para reduzir a taxa de juros. Mas, apesar dessa vontade, as políticas econômicas do próprio governo dele dificultam esse caminho para o Fed, porque o governo está pisando no acelerador dos gastos e está criando uma enorme incerteza com as idas e vindas também dessa guerra tarifária. Essa demissão está sendo questionada na Justiça. Será que Trump pode ou não pode isso? A palavra final será da Justiça aqui nos Estados Unidos. Agora, depois disso, teve também um outro caso, que é da FEMA, que é uma agência de gestão de emergência aqui dos Estados Unidos. Os funcionários dessa agência publicaram uma carta na segunda-feira fazendo um alerta, dizendo o seguinte: olha, a agência está em risco por causa do corte de pessoal, por causa do corte de programas. E aí também tem um outro ponto, que é a falta de autonomia. Um dia depois, muitos dos funcionários que assinaram essa carta receberam um e-mail falando que eles estão sendo afastados numa licença administrativa remunerada. E agora, o último caso vem exatamente do Departamento de Saúde e a gente acompanha agora os detalhes na reportagem. O chefe do Departamento de Saúde, Robert Kennedy Jr., anunciou ontem numa rede social que a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças estava saindo do cargo. Horas depois, os advogados de Susan Monares negaram a informação. Disseram que ela não renunciaria e nem tinha recebido qualquer notificação da Casa Branca de que estava sendo demitida. Os advogados fizeram um alerta. O ataque contra Monares é parte da destruição sistemática das instituições de saúde pública, silenciamento de especialistas e da perigosa politização da ciência. E concluíram: as vidas de milhões de americanos estão em risco. Monares só estava há um mês no cargo, tempo suficiente para discordar da política de vacinação implementada por Kennedy Jr. Ontem mesmo, a Agência de Alimentos e Medicamentos, a FDA, aprovou vacinas atualizadas contra a Covid, mas limitou a aplicação delas. Vacina só para idosos com mais de 65 anos, adultos em condições de alto risco e para quem tiver menos de 18 anos, só com recomendação médica.
A diretora, que é uma pesquisadora de doenças infecciosas, confrontou essa orientação. O porta-voz de Trump disse que Susan Monares não estava alinhada com a agenda do presidente de tornar os Estados Unidos saudáveis novamente e então formalizou a demissão da diretora. A crise escalou e outros 4 funcionários do alto escalão da agência pediram demissão, dizendo que o ambiente estava tenso e intolerável. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças também vem enfrentando cortes. Desde o início do segundo mandato, o governo Trump já demitiu mais de 1.600 funcionários. A agência também cortou o financiamento de 500 milhões de dólares para o desenvolvimento de vacinas com tecnologia de RNA mensageiro. Tecnologia que foi fundamental para o desenvolvimento rápido de vacinas durante a pandemia da Covid-19. A comunidade científica reagiu com preocupação. A medida pode atrasar ou interromper dezenas de pesquisas promissoras contra doenças como câncer e HIV, além de representar um golpe para o preparo contra novas pandemias. Em entrevista hoje à Fox News, o secretário Robert Kennedy Jr. não quis comentar especificamente a demissão de Monares, mas disse: a agência está com problemas e nós precisamos consertá-la. Nós precisamos de lideranças fortes que serão capazes de executar o plano do presidente Trump para a agência.